Ô, gente, gravando, tá, gente? Vamos lá tomar, serenar os nossos corações, né? As nossas mentes aqui. E vamos lá, então, fazer a nossa oração. Senhor Jesus, mestre, amigo, muito obrigado mais uma vez por nos conduzir aqui, Senhor, entre amigos, entre irmãos, nesse ambiente fraterno, onde juntos, Senhor Jesus, estamos à busca do entendimento da tua palavra, da tua vida aqui nesse mundo. Nesse instante, essa sala se torne no pronto-socorro para cada um de nós, para cada um de nossas mazelas, nós, dos dois planos da vida, possamos ser nesse instante beneficiados, para que as nossas vibrações serenem, mudem e que sejamos, então, instrumento de paz por onde estivermos. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, que assim seja. Vamos lá, gente. Estamos aí com o nosso Jonas Poli, esse cebolinha aí, ó. A gente não consegue fazer um bonequinho para ele, não. Tem alguém que tenta, tenta e não consegue. Mas ele está com a gente no NEP Brasil, né? É o idealizador do NEP Search, aquele NEP que a gente faz a pesquisa. Fica lá o dia inteiro, a gente dá uma ideia para ele, meia-noite, quem já está pronto, já está falando tudo aqui. Aí ele vai fazer o estudo para nós aí hoje, vem com muito carinho aí para nos atender hoje, tá bom? Fica à vontade, tá, meu? Ô, Jonas. O Jonas é lá de São Paulo. Boa noite, pessoal. Eu sou da cidade Tá de bom. Araraquara, aqui no estado de São Paulo, e é sempre uma honra, um prazer, assim, estar junto dos nossos amigos. Aí tem a Silvia, a Conceição e cadê a Ilcimar, que é um grupo mais íntimo, né, de amigos, e agora, né, expandindo até vocês, né? Bom, mas o que foi pedido para a gente hoje era conversar sobre João Batista. Na verdade, especificamente, a morte dele, né? Então, para a gente entender em que situação e tudo mais que se deu aí a morte do João Batista. Será que eu consigo compartilhar? Eu consigo, né? Eu só preciso saber onde. Vai lá no mais, Mas, lá embaixo, aí clica. A primeira opção é compartilhar. legendas, documentos, gravar, notas, quadro branco, redefinir. Ah, Não, achei. nos três pontinhos. Achou? Achei. Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela. Então vamos hoje conversar um pouquinho sobre a morte de João Batista. Bom, a primeira coisa, então, vamos dar uma olhadinha lá na passagem bíblica, né? Eu vou ler, mas eu vou então recitar Mateus 14:1, onde na versão do Haroldo está escrito assim: Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus e disse aos seus servos: Este é o João Batista. Ele se levantou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Pois Herodes prendera João, amarrando-o e encarcerando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, ele temia a turba, porque o tinham como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançou no meio deles e agradou a Herodes, pelo que prometeu como um juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ela, instigada por sua mãe, diz: Dá-me aqui sobre um prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos comensais ordenou que fosse dada. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça dele foi trazida sobre um prato e foi dada à mocinha, que levou à sua mão. Aproximando-se os discípulos dele, levaram o cadáver e o sepultaram. Depois vieram e relataram o fato a Jesus. Bom, existe muita informação, muita coisa em torno da figura de João Batista, né? E para a gente
entender por que morreu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, na época do profeta Elias. Então, Elias, esse profeta do Antigo Testamento, ele foi conhecido porque ele era muito firme, né? Ele era um, ele tratava tudo com severidade e ele enfrentou os sacerdotes da época com veemência e foi acusado. E foi um homem de ação e de fé imensa. Esse era o Elias. Mas vamos lá. Eu vou falar de Elias, mas para depois a gente comparar com a vida de João Batista, para a gente entender o quanto eles são parecidos. É lógico, porque a gente tem aquela afirmação de que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Bom, o Elias não está escrito na Bíblia exatamente com essas palavras, mas dá a entender, ele era um nazireu. Um nazireu. O que é um nazireu? Um nazireu é uma pessoa que faz um voto e ele tem que viver com um formato de vida até que aquele voto seja pago, ou, no caso de alguns, esse voto é feito pelos pais. Os pais fazem um voto que o filho será um nazireu e o filho que nasce vai ter que viver nesse formato. Tem alguns famosos e conhecidos que a gente tem na Bíblia, que é o Sansão, Samuel, João Batista e o Elias. Tem outros, mas os interessantes esses para a gente fazer algumas comparações. Por exemplo, existia uma separação deles da vida normal para a vida, para uma vida espiritual. Eles tinham abstinência a álcool e qualquer outro derivado de uva. Eles tinham a proibição de cortar o cabelo, tanto que vocês lembram que Sansão, quando ele contou isso para Dalila e cortaram os cabelos dele, ele perdeu a força. Ele tem que evitar sobretudo, não chegar perto de cadáveres, mesmo que sejam parentes próximos. E se ele fizer um erro desse, se ele cometer algum deslize, tudo que ele fez é cancelado, ele tem que fazer o voto de novo e começar de novo a, a, o voto dele de Nazireu. Nazireu. Quando ele cumpre o voto, no caso de alguns que fazem um voto por um período, ele corta o cabelo e vai lá no altar no templo e queima o cabelo, porque queimando o cabelo sobe como fumaça, o cabelo é entregue a Deus, né? Na- no costume deles. Mas a gente sabe que, inclusive, as roupas e a alimentação deles era diferente. O João Batista usava uma roupa de pele amarrada no meio por um cinto, igual Elias, né? Então a gente tem essas similaridades aí, eles eram bem parecidos. Bom, e assim como João Batista tinha a Herodias, que a gente viu aqui, o nosso amigo Elias tinha a Jezabel. Quem era Jezabel? A Jezabel era filha de Etibal, um rei dos Sidônios, os Finícios. E esse rei era um sacerdote de Baal. E na época de Elias, o rei Acabe tomou essa mulher como esposa. O rei Acabe era rei do norte de Israel, do reino do norte. E aí ele fez isso para fazer alianças de guerra com os fenícios, e isso fazia parte da política dele. Ele casou com Jezabel, que era aí filha de um sacerdote de Baal. Esse, esse rei, o rei Acabe, ele não era muito religioso no sentido judaico. Ele até era judeu porque era herdeiro, mas ele vivia fazendo um monte de coisa considerada errada. Não seguia muito bem a, a ideologia, a religião, os conceitos, as leis do povo judeu.
Um problema que ele trouxe foi ele importar o deus Baal. Então, por causa do sogro nele, né? Ele começou a construir templos de Baal. E Baal tinha uns cultos bem diferentes, uns cultos muito profanos. E isso deixava o povo de Israel muito triste. E Elias se levantou contra isso, dizendo que ele, como rei, não podia adorar Baal, não podia ter Jezabel como esposa. E aí quem arrumou briga com ele? A Jezabel. E ela pediu a cabeça dele. Então ele teve que fugir. Ele não estava preso, como João Batista, mas aí ele teve que fugir, fugiu para o deserto. E lá no deserto, essa perseguição contra ele, então ele vivia em lugares bem afastados. Então ele vivia no Monte Carmelo. E ele, como profeta, tem uma lista de 8 milagres atribuídos a eles. Então ele fez 8 realizações assim consideradas um milagre. Tanto que quando ele foi um deles, né, o último, ele foi transladado ao céu, ele não morreu, ele não viu a morte, ele subiu num redemoinho de fogo ao céu. Ele deixou cair a capa, e a capa quem herdou foi o discípulo dele, o Eliseu, e o Eliseu pediu para Deus para que repousasse sobre ele o dobro do espírito de Elias. Ou seja, ele queria fazer 16 obras, já que Elias tinha feito 8. E ele não conseguiu, só uma curiosidade, Eliseu não conseguiu. Ele fez 15 e morreu. Ele fez 15, morreu, foi sepultado, não foi transladado ao céu. Não, ele viu a morte. Ele não queria morrer. Por isso que ele queria o mesmo espírito do que Eliseu, do que Elias. Só que Eliseu, quando estava morto, um soldado numa guerra foi enterrado e para agilizar eles pegaram uma cova que tinha ali e enterraram um soldado e o soldado entrou em contato com o corpo de Eliseu que estava lá e aí o soldado ressuscitou. E aí então foi considerado o 16º e então Eliseu cumpriu, mesmo depois de morto, o voto dele de fazer as 16. Porque cada um que é um que se que se supõe ser um nazireu, faz um voto. E o voto de Eliseu era ser o dobro de Elias. Bom, mas aí, voltando lá na perseguição, durante a perseguição, Elias pediu para que não chovesse sobre a terra, e não choveu por 3 anos, e aí veio uma seca, veio uma fome, e aí teve a passagem onde ele fez a multiplicação do azeite da viúva, a multiplicação dos pães, e teve o momento onde Jezabel e os profetas de Baal marcaram um confronto com Elias, né? Um confronto decisivo. E lá nesse confronto, o desafio de Elias foi que eles fariam uma oferenda e para ver qual oferenda seria aceita por Deus. E aí a gente pode imaginar uma situação do povo de Baal, os profetas de Baal acendendo o fogo, né? E Elias ficava provocando eles, falava: vocês têm que rezar mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo. Talvez se vocês fizerem mais barulho, ele acorde. Ficava brincando, tirando sarro, né, do povo, dos profetas de Baal. E aí até que desistiram, não conseguiram fazer a oferenda deles pegar fogo e o fogo da fumaça levar a oferenda ao céu. E eles jogaram até água nas lenhas. Ele falou: joga mais água, joga mais água que eu vou fazer mesmo assim. Aí Elias foi lá, acendeu, pegou fogo e fogo consumiu a oferenda e subiu ao céu, provando assim que ele seria um profeta mais poderoso do que os profetas de Baal. E aí, o que ele quis fazer? Os 400 ou 450? 450 profetas de Baal, não lembro se era 400 ou 450. Ele manda matar todos. Mande cortar as cabeças. E foram cortadas todas as cabeças de todos os profetas de Baal. Então, 450 achei aqui de Baal e 400 de Aserá. Nossa, era um monte. E aí, então,
ele era essa pessoa que tinha essa índole. Ele era, assim, um perseguidor do que estava errado. Ele era a favor de cumprir os mandamentos, o que estava escrito na lei. Ele era uma pessoa que cultuava o certo, o escrito, a regra, a lei. Então, por isso, ele tinha esse comportamento aí que por muitos era, ele criava muitos problemas com isso. Bom, e daí a gente tem a ideia de que, né, Elias reencarna como João Batista. E aí a gente tem um monte de coisa para comparar, um monte de coisas que eles faziam iguais e umas diferenças. Mas, por exemplo, eles habitavam um deserto, né? Enquanto Elias habitava o Monte Carmelo, o João Batista, o deserto da Judéia, mas eram regiões similares. Os dois se vestiam de pelos e couro com um cinto amarrado, bem rude. Os dois tinham essa mesma. Eles não se alimentavam, né, não conta do que Elias se alimentava, tá? Mas conta que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Tem várias pessoas que afirmam que o gafanhoto não é o bichinho lá, é uma planta, e o mel silvestre também não é nem o mel, é uma outra planta. Até porque existe uma teoria, uma ideia de que ele seria um. Eu esqueci o nome. Né? Como Alfa, chamar? Oi, Conceição. Alfagoa? Oi, Quem falou? é eu. Alfagar, que era uma plantinha que parecia um gafanhoto. Ah, tá. Mas como chamavam os essênios? Então, há Isso, uma, isso. uma, uma afirmação, uma hipótese que afirma que João Batista seria essênio. E se ele for essênio mesmo, ele não ia comer bichinhos, tá? Ele ia ser vegano. E como vegano, ele não ia comer gafanhoto, o animal, e nem o mel da abelha. Ele ia comer só plantas. Bom, ele tinha uma missão, né? Assim como o Elias tinha a missão de combater a idolatria, o João Batista também tinha aí essa missão de pregar o caminho de Jesus, combatendo aí as coisas erradas. E aí, o nosso amigo João Batista arrumou uma briga com Herodias. Então, a gente viu ali na passagem bíblica, né? Que Herodias, na verdade, era cunhada de Herodes. E é, por ela ser a cunhada, não seria lícito, né, que eles fossem casados, um casamento se desse. Então, aí houve essa, essa perseguição por causa de um problema de relacionamento, assim como o de Elias. A gente percebe que não é só a aparência, ou só a vestimenta, mas o temperamento, a espiritualidade, a rejeição social é meio que similar nos dois. Bom, eu falei aí que João era um nazireu e ele era isso desde antes de nascer, e o pai dele, né, recebeu essa incumbência do anjo. Então vamos lembrar, Zacarias já era idoso, casado com, como chama? A Isabel, a mãe de João Batista, Isabel. E eles já tinham idade avançada e ele cuidava do templo. Ele entrava num local lá, no Santo dos Santos, um local onde só uma pessoa tinha autorização de entrar e ali onde os justos podiam fazer o seu trabalho. E ele estando lá um dia, eis que me aparece uma pessoa lá. E aí era é, o anjo Gabriel. E Gabriel, então, dá uma mensagem para ele dizendo que Isabel dará à luz e que o filho se chamará João. E aí, Zacarias não acredita, até quase que dá risada, fala assim, mas a minha mulher já é idosa, não tem jeito. E aí o anjo explica para ele, olha, então você
por duvidar, por não acreditar, vai ficar mudo de agora até o grande dia do Senhor, até você ver que a obra foi realizada. E ele ficou mudo, né? Ele não saiu de lá do templo sem conseguir explicar porque estava mudo. Mas nesse momento o anjo explica. Gabriel dá a instrução falando que o filho que vai nascer será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E ele, né, como é um nazireu, ele não beberá vinho nem bebida forte, né, e será grande diante do Senhor. Será um seguidor, será um profeta, será uma pessoa que terá uma vida religiosa. Zacarias então sai do templo, fica mudo, né, retorna para casa e conta para a mulher. Naquela época não tinha Libras, não tinha linguagem de sinais, e ele provavelmente não se preocupava em aprender isso porque ele não imaginou que fosse ficar mudo. Mas conseguiu explicar para a mulher então sabia. E para eles é como se eles fossem uma espécie de amaldiçoados por não terem filhos. Tanto que a mulher usava um apróbio, que era uma coisa para mostrar que ela era descartada da sociedade. Tá? E aí ela pôde tirar o seu apróbio, que era ou alguma vestimenta, alguma coisa que dava a entender que ela tinha esse defeito, né, de ser infértil, de não ter o filho, e fica grávida de João Batista. E aí a gente vai lá para Maria, né? Maria então esperando Jesus e a prima esperando a João Batista. E eles vão lá onde tem aquela famosa, né, passagem, tem em Lucas, da oração, que depois virou a oração de Ave Maria, quando Isabel encontra Maria e já percebe que dentro do ventre, né, bendito era o fruto. Que é a passagem Cântico de Maria, está lá em Lucas. Bom, e aí a gente pode entender que eles cresceram, de certa forma, os meninos eram parentes, né? A família ali era chegada. E tem uma passagem no livro Boa Nova. No livro Boa Nova, Humberto conta que eles estavam sentados num local assim, né? E olhando para o local como se Jesus estivesse mostrando para João: olha o que vai acontecer, aqui será o reino, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí, sobre teorias e hipóteses com bastante controvérsias, o Humberto de Campos disse assim no livro: era a primeira combinação entre o amor e a verdade. Amor e verdade. Essa frase é utilizada por uns para dizer que João Batista seria o espírito da verdade. Humberto de Campos disse que aquele era a primeira combinação entre o amor e a verdade. Mas aí também tem outras junções de amor e verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreveu assim: Espírita, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, o amar de Jesus e o instruí-vos de João Batista. Instruí-vos porque ele era o que cuidava da letra, para que a letra fosse cumprida, para que, assim como Elias, a lei judaica fosse obedecida. Bom, então a gente pode, tá, fazer esse paralelo, que João Batista seria a verdade e Jesus o amor. Então, João Batista teria a ideia de juízo, retidão, renúncia, seguir a lei. E Jesus vem contrapor disso com misericórdia, compreensão e perdão. Ou seja, as duas coisas estão lá, uma é a verdade e outra é o amor. A missão de João era expor as chagas morais do povo, no caso, o rei Herodes. Jesus, a missão dele era curar as chagas.
tanto físicas quanto morais. Quando João é confrontado, ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Né? Essa é uma frase de João Batista. Uma frase de Jesus é: vinde a mim os que estáis cansados, vinde a bem-aventurados aflitos. Então era um outro tipo de conversa, né? Então, um era sério, ríspido, formal, e Jesus era todo amor, todo perdão, cura. Bom, e depois, quando eles crescem, a gente vai ter lá o caniço no deserto. Caniço sacudido pelo vento. De onde vem essa expressão? Em um determinado momento, João Batista já estava preso e ele era servido, acompanhado ainda pelos seus discípulos. Só que ele estava esperando ali um Jesus mais audacioso, um Jesus um pouco mais briguento como ele. E aí, agora eu vou contar duas teorias, tá? Existe uma teoria de que João duvidou de Jesus. Duvidou que Jesus fosse quem era. E pediu aos seus discípulos para que fosse perguntar a Jesus se ele era aquele que havia de vir ou haveríamos de esperar outro. Mas existe uma outra teoria que diz assim: João já estava perto da morte. João já estava preso. A cabeça dele estava por um fio. E aí, o que ia ser dos discípulos de João? Iam ficar sem o pastor. E ele tinha vários discípulos. Ele tinha um povo que seguia ele. Ele precisava transferir esse povo para um outro pastor. Ele precisava mostrar para os seguidores dele de que existia um mestre, um outro mestre que eles deviam seguir. E que não adiantava ele dizer quem era. Eles precisavam ir lá e ver com os próprios olhos. Daí, mesmo preso, ele pede para os discípulos dele assim: vocês vão lá, vão atrás desse Jesus e vão perguntar para ele: você é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E eles vão e perguntam para Jesus, né? E aí Jesus não responde com palavras, responde com obras. Responde fazendo aquilo que ele fazia com o povo para que os discípulos fossem lá e dissessem para os outros. Ele, os cegos voltam a ver, coxos voltam a andar. Então, não é qualquer um. Ele é o que havia de vir. E aí, quando os discípulos de João vão embora, a multidão que estava com Jesus meio que fica apreensiva. Olha para Jesus assim do tipo: quem é esse que duvida do mestre? Quem é esse que vem pedir esclarecimento a Jesus? Quem ele acha que é? Então a população olha para Jesus assim, espantada, né? Aí Jesus olha para o povo. Aí Jesus, explicando para o povo quem era João Batista, fala assim: quem que vocês acham? O que vocês esperavam? Um caniço sacudido pelo vento? Ou seja, uma cana que balança de acordo com por onde o vento sopra? Não! João é firme. João é sério. João não é uma cana, um caniço do deserto que balança. Então, Jesus comenta, né, e explica para a multidão e em várias e continua e fala assim: vocês esperavam o quê? Alguém vestido como rei? Alguém vestido como um egípcio? Porque não, né? João era simples. João era vestia aquelas roupas rudes, como se Jesus dissesse: vocês esperavam alguém de fora, um estrangeiro? Ele é nosso, ele é de nós, ele é do nosso povo, ele é como a gente. Então, e Jesus fala assim: profeta? Ele é mais do que um profeta. Porque dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. E esse, dentre os seres humanos,
Não tinha ninguém maior do que ele. Dentre os profetas, ele era o maior dos profetas. Aí, vamos lá. Para que serviam mesmo os profetas? Então, os profetas profetizavam. E os profetas, parte do profetizar, era meio que avisar sobre o futuro. Não de um futuro como se fosse uma previsão do futuro, mas um futuro a ser evitado. Por exemplo, Jonas, o profeta. Jonas foi para uma cidade para avisar o povo de que a cidade seria destruída se ele não se arrependesse. Mas a cidade não foi destruída, porque eles se arrependeram. Tá? Então, o profeta vem para alertar sobre um possível futuro. E vieram vários profetas. Todos eles anunciaram a vinda do Messias. Elias anunciava a vinda do Messias. Só que João era mais que um profeta. Ele, além de anunciar o Messias, ia estar ali junto com ele. Era o último profeta. Porque dali para frente, a profecia foi realizada. Não tinha mais profeta. Não teve mais. O último profeta teria sido João Batista. Porque o último que profetizou que viria o Messias. Porque o Messias já estava lá. E o Messias veio. E aí não tinha mais o profeta. Bom, a gente já comentou sobre o estilo de vida dele, né? Que era bem rude, bem sem luxúria, sem luxo, sem nada, sem o estilo de vida mais simples possível, austero. E agora o momento Nap Search. A principal mensagem de João Batista. Quando a gente está lendo em Marcos e ele anuncia, vai explicar João Batista, em Marcos 3, começa assim no versículo 1. Naquele dia surgiu João Batista proclamando no deserto. Esse é o primeiro versículo. O segundo é esse daqui. Dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Aqui embaixo eu coloquei o texto em grego, e a gente pode ler assim, kai legon, metanoite, engiken, gar he basileia ton auranon. A palavra que nos interessa aqui é a palavra que foi traduzida como arrependei-vos, que é a palavra metanoite. Metanoite, arrependei-vos, e que é de uma palavra chamada, da palavra metanoia, que é arrependimento ou arrepender-se. Metanoia são duas palavras. Meta, que é uma mudança, que é o que vai além. A gente tem isso na língua portuguesa em algumas palavras como metalinguística. Tá? E noia, que é uma palavra que é mente, pensamento, entendimento. Isso é noia. Metanoia é, então, o quê? Mudança de mente. Mudança da forma de pensar. Tem uma palavra nova hoje em dia que é mindset. Também é uma tradução para inglês de metanoia. Bom, por que era importante? Então, o que João pregava não era que você se arrependesse do que tinha feito, mas sim que você mudasse a sua mente, mudasse de forma vibratória. Tanto que o ritual que João Batista usava para fazer esse trabalho era o batismo. Mas que batismo? O batismo de mergulhar a pessoa dentro da água e tirar ela. Tanto que Jesus foi lá para ser batizado, para mostrar que o batismo, naquele formato que estava sendo feito, era extremamente eficiente. Que inclusive ele ia lá. Quando João viu ele, disse: Tu vens a mim? Eu não sou nem digno de amarrar as alparcas das tuas sandálias. Vens tu a mim? Jonas, Oi? eu acho assim importante quando fala a questão do batismo, da gente lembrar da possibilidade de João Batista ser um essênio, né? E que o essênio um povo místico, voltado para o misticismo, para as coisas da energia, né? Da energia, e que lá havia os banhos de purificação nas banheiras
de pedra, onde que eles entravam para se purificar. Então, entende-se que João, como sendo criado num essênio, o seu essênio, tudo não vou dizer que é especulação, não, é ideias, né, que surgem, que os exegetas vão trazendo para nós e que não se fecha ainda. Eu acho que não, né, Jonas? Que ele teria sido um essênio mesmo. Sim, Mas, sim, assim, você tá. até onde a gente sabe, é isso de batizar, de levar no fundo do poço, vem lá do povo essênio, batizar na água, no rio, porque lá o povo essênio tinha essa prática do banho de purificação. Então, batizava-se assim, e entendendo que João era lá um essênio, que para nós não é tão importante assim. Eu só gosto sempre de citar isso, porque são muitas curiosidades em torno do batismo, por que que é na água, por que que não é na água, né? Eu queria só lembrar isso. A água, ela tem um símbolo ali também para o povo judeu de purificação. Então, o fato deles lavarem os pés ou lavarem as mãos não era para o nosso hábito de lavar as mãos para tirar sujeira, para almoçar, para jantar. Não. O hábito deles de lavar as mãos era um hábito de purificar as mãos, porque as mãos iam entrar em contato com o alimento que era sagrado. Então, existia essa forma de pensar. Então, a água ali funcionava, como nos essênios, purificar. E aí a ideia, no pensamento de João Batista, é que a pessoa mergulhada na água, hora que ressurgia metanoia, ou seja, com uma outra forma de pensar, como se tivesse sepultado aquela existência e ressurgisse ali no meio da vida, como se tivesse acabado de reencarnar com uma nova oportunidade, com uma nova vida, uma metanoia. Bom, agora vamos trazer essa metanoia para a nossa visão espírita. Então, a gente sabe que os pensamentos são vibrações. E essas vibrações nos conectam a outras mentes que também vibram as mesmas vibrações. Então, vamos dar um exemplo. Um viciado. Eu vou, assim, dar um exemplo do específico para ficar fácil de entender. Uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, um alcoólatra. Por que que é difícil o alcoólatra largar? Por que que é difícil vencer o vício? Então vamos entender. Então imagine um alcoólatra. Ele pensa na bebida. Ele pensa em beber. Não só em beber, não no ato físico de beber, mas naquela sensação prazerosa que ele vai sentir quando ele beber. No ato, na saciar a vontade. E isso conecta ele com outras entidades espirituais que estão por ali, também estão com vontade de beber. E ele, pensando em beber, se conecta, por exemplo, com diversas centenas de mentes, de espíritos que estão ali querendo a mesma coisa, pensando na mesma coisa. Só que vamos supor que ele, por um momento, deixe de querer beber. Ele não quer mais beber, passou a vontade. Mas aquele monte de gente que está ali na cabeça dele, conectado com ele, ainda quer. E ainda continua querendo e mentalizando aquilo e fazendo com que ele volte a querer. Então, quando ele fica se retroalimentando. E como a gente quebra isso? Mudando a forma de pensar, mudando o pensamento. Então, aí a gente tem a prece. Durante a prece, naquele tempinho que a gente fica ali concentrado, desconectando dessas más influências, conectando com as boas influências, e aí o que acontece? Nesse pequeno momento, nesse espacinho que a gente reserva para fazer uma prece, nós estamos desligando de umas vibrações ruins e estamos nos ligando a vibrações boas. Estamos fazendo aí um processo de metanoia, que era pregado lá e incentivado por João Batista. Então aí a gente vai ter aí o poder da oração, né? Se a gente pensa aí em raiva, né, é uma vibração baixa, você se conecta com espíritos coléricos.
Se você faz uma prece sincera, você se conecta com espíritos iluminados. Então, seria bem interessante a gente pensar em cada vez mais se conectar com o alto e cada vez mais se desconectar do que está embaixo. Tem uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada assim, Endireitai os Caminhos, que, que é a frase de João Batista dizendo: endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E é uma frase que ele diz dizendo para as pessoas se corrigirem, se preparar, deixar o caminho arrumadinho, deixar o caminho em ordem, porque Jesus estava chegando. E aí a gente vai ter o confronto com Herodes. Porque vamos entender quem é o Herodes. Quem que era rei? César? Herodes? Pôncio? Pilatos? Qual a relação entre eles? Então vamos entender o seguinte: existia o imperador, aquele que mandava em tudo. No caso, no mundo inteiro, né? O Império Romano se estendia por todo o mundo conhecido, e o imperador Tibério César era, né, o imperador. E ele era pagão, né? E ele mandava em todos os territórios do Império Romano, inclusive no território onde se passa a nossa história aí, inclusive na Palestina. E na Palestina ali tinha um governador, uma pessoa que tinha um poder de governo menor do que o imperador, mas esse governador romano era o Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ele governava uma região. E essa região incluía a Judéia, incluía a Samaria, a Idumeia, e ele era subordinado direto do imperador, o Pôncio. E abaixo do Pôncio tinha então os tetrarcas. Tinha ali o Herodes Antipas, que comandava a Galileia e a Pérea, o Herodes Filipe, que comandava a Itureia e a Traconites, e o nosso Herodes Arquileu, que reinava aí na Judéia. O Herodes Filipe é o que era o marido da Herodias. E, e ela deixou então o marido, Herodes Filipe, e foi ficar então com esse outro marido, o Herodes. E João, assim como Elias fazia, não gostou nada disso e ficava anunciando para todo mundo que isso estava errado. Assim como Acabe, lá da época de Elias. O tetrarca, o nosso Herodes, ele não era muito. Ele era judeu, tá? Ele era judeu. Ele descendia de família judia, mas não era lá muito praticante. É o que a gente vê, às vezes, as pessoas falam aqui, né? Ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Esse era o Herodes. Ele era judeu, mas não era praticante. Só que, como ele não respeitava as tradições, João começou a denunciá-lo, porque não seria lícito ter um rei assim. A gente deveria ter um outro rei, né? E aí, assim como Elias, ele arruma um problema com Herodias, a mulher do Herodes, que percebe que está tendo essa perseguição, que está tendo lá um monte de gente que não está mais gostando do marido dela, por culpa de quem? De um tal de João Batista, que disse para pro Herodes, né? Não é lícito possuí-la. Daí, não teve como ele fugir para o deserto como Elias, ele foi pego e jogado na prisão. E aí, na prisão, num dia, a menina dançando, no caso, sobrinha do Herodes, a filha de Herodias, dançando, ele vê e fala: Nossa,
pede-me o que tu queres. E ele fez um juramento ali. O que me pedires te darei. E tinha um monte de gente que viu isso. Aí ela pediu, aí foi conversar com a mãe, né? Não, acho que ela não falou na hora. Ela foi lá perguntar, mãe, o que eu falo? Aí a mãe falou, olha, eu quero a cabeça de João Batista. Aí ela foi lá, já que a mãe queria, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E tá escrito que o rei não queria fazer isso. Ele não sentiu assim que era uma coisa muito inteligente de se fazer, porque João era um profeta, ele ficou com medo que o povo se rebelasse. E ele era judeu, tá? Por mais que ele não seguisse, por mais que ele não fosse tão fiel, ele sabia que o João anunciar o erro dele não era lá um problema que João estava cometendo, mas sim que ele estava cometendo. Então ele sabia que João não tinha culpa, não merecia a morte. Mas, como a menina pediu ali na frente de todo mundo, na frente dos convidados, aí não teve jeito, ele teve que ir lá e mandou cortar a cabeça de João e trazer. E pelo que dá a entender, foi rapidinho. Trouxe ali antes que terminasse a festa. Foi rapidinho. Bom, o amor cobre uma multidão de pecados. A gente estava vendo que João mandou matar uma turma enorme lá de profetas, né? Eu comentei sobre os profetas de Balaão, mas teve outras passagens que Elias mandava descer fogo do céu e consumir os inimigos. Era um justiceiro da era medieval. Tem uma passagem que os discípulos, quando os discípulos chegam a Jerusalém, descendo da Judéia, passando pela Samaria, Jesus tinha pedido para os discípulos ir na frente, né, e arrumar uma hospedagem. E, e os discípulos não conseguiram. Eles voltaram para Jesus e falaram assim: Jesus, mestre, esse povo não gosta de judeu, os samaritanos. Manda descer fogo do céu, que nem fez o profeta Elias, manda queimar tudo eles. Ou seja, eles entendiam que Elias era o que mandava matar mesmo e a morte vinha. Mas, mesmo tendo matado uma turma bem grande e mandado cortar a cabeça aí de centenas de pessoas, se a gente pensar em ordem assim, matematicamente, teriam que cortar umas 1000 cabeças de João. Não só aquela, né? Mas aí, a gente está pensando em causa, não está pensando em causa e efeito, está pensando em ação e reação. Então, existe uma lei de Newton, do físico, o fundador da física, né? Que para toda ação há sempre uma reação igual e contrária no sentido oposto. Então, esse desenho que tem aí é uma bolinha daquelas que, se você levantar uma bolinha e soltar, ela vai bater e a ação de uma vai causar uma reação na outra, na outra, na outra, e a última bolinha vai levantar como reação da primeira ação. Ou seja, ação e reação. É sempre igual, contrária. Só que a gente não, na lei espiritual, não é ação e reação. É causa e efeito. Então, João tinha sim, tinha sim cometido aí uma série de exageros, né? Embora ele tivesse na razão dele, mas ele cometeu alguns exageros. E aí, só que a gente sabe, está escrito também, que o amor cobre uma multidão de pecados. O João Batista, por mais que fosse lá ferrenho a lei, ele também não era tão. é, o espírito dele não era mais tão guerreiro, Perverso. perverso como Elias. Ele já tinha melhorado, já tinha melhorado, já tinha evoluído. E aí tinha ali tá, um, um espírito diferente, um pouco mais evoluído.
E a punição para ele não precisou ser cortar 1000 vezes a cabeça dele. Acabou o que aconteceu, que a cabeça dele foi cortada, mas que a pena que ele tinha que pagar não precisou de 1000 cabeças. Porque existiu ali um arrependimento do que ele tinha feito, em espírito, fora do corpo, depois de desencarnar. E o amor que ele praticou, né? O bem que ele fez, a reparação voluntária que ele teve, foi o suficiente para que ele tivesse aí a sua pena reduzida milhares de vezes. Então, por mais que seja o erro que a gente cometeu, ou que a gente está vendo que alguém comete, a gente tem sempre que lembrar que esse erro vai ser pago, né? Vai ser, o problema vai ser resolvido. Pode não ser já, porque às vezes a gente vê alguém aprontando alguma coisa, geralmente quando apronta com a gente tem a sensação de que a pessoa é impune. Ela só apronta, apronta, apronta e a justiça não alcança essa pessoa. Mas não é. Vocês conhecem a tamareira? A tamareira é uma árvore que demora mais de 100 anos para dar fruto. Então, quem planta não vai ver o fruto nessa vida. Os frutos só vão vir lá na outra vida. E quem está comendo o fruto da tamareira, está colhendo o que plantou, nem foi nessa vida que plantou. Então, às vezes, a gente vê alguém fazendo um monte de coisa errada, parece que nenhum mal acontece, mas pode ficar tranquilo. Você está vendo a plantar, mas você não vai ver colher. Você pode não ver colher, mas vai colher. E às vezes o contrário também. A gente sempre vê alguém numa situação que você pensa: nossa, que lamentável isso. O que essa pessoa fez para passar por um problema desse? É que você está vendo só a colheita, né? Você não está vendo o que foi plantado lá atrás, numa outra época que você ainda não estava aqui. Mas, no caso de João Batista, ele teve um final, vamos dizer assim, terrível, mas porque ele plantou. Mas ele conseguiu, né? Ter toda a sua reparação e teve o seu sofrimento aí amenizado. Tem no livro lá do Memórias de um Suicida, o cara tinha cortado os braços, né? Mas aí, quando ele estava vendo que ele ia reencarnar, o braço dele estava aparecendo, mas não estava desaparecido inteiro, só uma parte, que ele já tinha recuperado. A pena dele não ia ser completa. Eu vi uma vez um palestrante, agora eu vou dever a fonte, mas ele reclamava que ele não tinha um dedo, e aquilo atrapalhava bastante a vida dele. E aí mas aquilo atrapalhava tanto que ele teve que fazer tratamento, ele teve que fazer tratamento psiquiátrico e fez um dos tratamentos, ele fez uma regressão de memória para ver de onde vinha isso e chegou até numa outra vida, onde ele cortava os braços das pessoas e aí ele teria que ter vindo sem braço. Mas no meio do caminho, ele teve uma trajetória de evolução onde o crime dele foi pago com amor, a ponto de que nessa vida só aquele dedinho já foi suficiente para ele sentir na pele o mal que ele tinha feito. Não precisou cortar o braço inteiro. Isso porque não é não é ação e reação, né? É causa e efeito, né? Uma diferença. Bom, pessoal, agora era só isso. Alguém tem algum comentário para fazer, para a gente bater um papo? Que gostoso o estudo, viu, Jonas? Muito Muito rico, gostoso. Muito muito rico, rico de história. muito rico, muito, muito esclarecedor de muita coisa, né? Que fica, às vezes, nas entrelinhas da frase, né? Do texto. Está muito bom, muito bom. Mas a história de João Batista, isso tudo é uma coisa que fica assim, incógnitas, né? Tem muita gente com incógnita em relação ao João Batista mesmo. Essa questão de ser, de ficar no deserto comendo gafanhoto, ficar ser essênio, batizar, não batizar, de caniço, é umas coisas que a gente tem que entender esses poréns aí que você trouxe.
né? Tem Eu lembro- pode uma falar. essa ideia aí dele ser o espírito de verdade. Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante tinha montado uma palestra de 1 hora de duração e falou, gente, eu vou fazer uma palestra aqui. É lógico que eu sei que é extremamente polêmico. Ele falou, não é uma coisa que eu efetivamente acredito, mas é uma hipótese que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma curiosidade. E aí ele ficou 1 hora, mostrando várias coisas que dão a entender que o espírito de verdade era João Batista. E que e ele termina com essa frase do livro do Boa Nova, que o Humberto de Campos fala assim, é a primeira vez que a gente vê junto o amor e a verdade. Então, é mais uma outra, mais um problema para conta do João Batista aí, agora achar que ele era o espírito da verdade. É verdade, é verdade. O dia que eu descobri que era alfarroba, que ele comia no deserto, e não era gafanhoto, que alfarrobeiras são a árvore que parece gafanhoto, falei, gente do céu, e que muito provavelmente ele seria um vegetariano, por ser lá da turma do Essênio, são coisas que interessantes da gente saber, né, Jonas? É interessante a gente saber para não tirar um pouco de caraminhola da cabeça, né? E Faz sentido, né? Umas coisas que fazem sentido. umas coisas que fazem sentido, e você vai vendo como que esse NEP, né? Essa metodologia de estudando mesmo lá dentro, a cultura, a geografia, tudo, a gente chega lá, no miolo da mensagem, né? No miolo da mensagem que tem nos trazido. Alguém quer falar alguma coisa? Silvio, o Simar hoje não falou nada. Cadê o Simar? Tô Tá com a mão sumido? levantada aí, gente. Vou falar Ah, agora. tá com a mão levantada. Eu estranhei demais ela não falar nada, que é igualzinha no nosso grupo, Jonas. Ela não pode falar, não. Pode falar, gente. Eu falo, sabe por quê, Jonas? Ninguém fala, então eu tenho que falar. Fala, Aqui. então, minha filha. Não, mas eu gostei demais, Jonas, gostei demais. Eu adoro João Batista. E assim, você contou de uma forma muito bacana, desde o comecinho até agora. Foi muito bom, trouxe muita coisa. E muito importante esse finalzinho aí, a gente fazer essa diferença da lei de causa e efeito e da ação e reação. Uhum. Principalmente nós espíritas, né? Que a gente vê o outro passando por alguma coisa e diz, ah, mas eu tenho certeza que na outra vida ele foi danado, fez isso e aquilo, não é? Então aí a gente começa a aprender que não é bem assim, né? Às vezes a gente perde só o dedinho quando era para perder um braço inteiro. Então, entender isso é muito bom. E para nós também é começarmos a disciplinar esse pensamento, né? De achar que o outro que sofre é porque ele foi muito ruim, ou talvez nem tanto ruim, e está passando por aquilo, né? João Batista é a prova concreta aí de que as coisas podem mudar, né? E mudar em grande proporção, hein? É igual fala no Evangelho, Deus é bom e justo ao mesmo tempo. Ele não é bom, vírgula, e justo, né? Bom, vírgula, justo. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Então, todo sofrimento que você está passando, ele tem ali uma bondade de Deus e uma justiça diante do que a gente merece. Isso é muito, muito, muito legal a gente entender. Ele é bom e justo ao mesmo tempo. Ele não deixa, nos dá a oportunidade de reaver o nosso erro, mas com bondade, né? Tem Silvia, uma... com a mãozinha Deixa eu só falar um levantada. negocinho para terminar, da Wilcimar. Tem outra situação também que às vezes você tem uma conta grande para pagar e Deus parcela. Você pega um carnezinho e você paga em várias É, encarnações. é verdade. Ai de nós, se não fosse Exatamente. ô, Silvia. Eu imagino, né? Como que a mente do Herodes devia ser perturbada, né? E como deve ter sido uma morte muito dolorida para o Cristo, para Maria, para Ana, para Isabel, para todas, né? Para todos os envolvidos, né? E é uma história que envolve adultério, ela envolve crime, luxúria, jogo de poder, sedução e Herodes.
ele estava, provavelmente ele estava bêbado, né? Ele não estava. Será que se ele tivesse sóbrio, ele teria feito isso? E será que esse imediatismo, né, de trazer na bandeja ali, foi justamente para aproveitar esse jogo todo de sedução ali da dança, né? Que a gente sabe que houve, né? E uma história tão macabra, né? Com tantos nuances criminais, né? Então, é uma morte também muito dolorida. É. Na- E, no, e, e no- repetida, né? Se você olhar, tinha Acabe e aqui tinha Herodes, tinha Jezabel e Herodias, Elias e agora João Batista. É parecido, né? Bem. Parece que parece aqueles livros não do Emmanuel, do André Luiz, que volta tudo de novo, repete tudo e erra tudo igual de novo. é, é. É isso aí, é muito. E a gente, na série The Chosen, quando mostra Jesus sabendo o que aconteceu com João, ele não se assusta porque ele já sabia que estava na hora, mas a expressão de tristeza, né? De saber que João já tinha sido cumprido o que estava previsto lá. É muito triste, é um episódio muito triste mesmo. Mas é isso aí, E gente. eu acho, só para finalizar, eu acho que até Herodes, né, depois, quando ele ficou sóbrio, ele, na dúvida, será É, que João Batista era de fato o que era o precursor ali, tudo, né? Será que ele também não ficou até meio assombrado com o feito dele, né? Com o que ele uhum, fez? uhum, é. É, é isso aí. A gente tem essa história do cristianismo, não é para os fracos. Não é para os fracos, é para a gente ficar mesmo introspectando, entendendo, né? E trazendo para nós isso aí, toda essa história do Cristo aí para nós. Gente, que bom, né? Que ambiente gostoso que nós fizemos hoje, né? Tranquilo. A gente sente aqui do outro lado da tela que as vibrações vêm e é diferente demais. Quando a gente tem um ambiente desse, uma vibração dessa, todo mundo vibrando realmente na mesma linha. Foi muito bacana, viu, Jonas? Muito bacana. Muito obrigado, meu querido. De nada. Muito bom. O Jonas, gente, está criando o nosso site, né, de inscrição do encontro de dezembro, de setembro. Está criando, ele está pronto, né, depois de muito trabalho aí da equipe, muita gente boa, de todos os sentidos lá fazendo, né, Jonas? Tivemos uma ajuda grande da Mari, a Silvia, o pessoal aí muito, muito bom de trabalho. O nosso site está pronto, daqui a pouquinho a gente está jogando para que todo mundo se anime a fazer inscrição, né? Que a gente tem dito aí, vamos animar para a gente dar um pulinho ali. É logo ali de Mineiro, em São Paulo. Então a gente vai, não é tão longe, não. Vai ser muito bom mesmo. Antes do encontro, nós temos o Álvaro Morredai aqui em Patinga, né, gente? Dia 14, está chegando aí pertinho. Não dá para a gente perder, não dá para deixar de fazer a inscrição. Vai ser excelente. Vamos ter roda de conversa, vamos ter seminário, palestra pública. Ele vem dia 14, dia 13, dia 14, dia 15. Ele vai estar aqui conosco, né? Chegando aqui, fazendo um trabalho muito bacana. Não vamos deixar de fazer inscrição, não, tá? Pois é, tia, é um pulinho mesmo, tá aqui. Eu já comprei minha passagem, estou indo aí encontrar com vocês. Então, vocês Ela dão um jeito de sempre, comprar em setembro para vir para cá. ela vai para qualquer lugar, gente. Ela está indo para o Eu Nordeste, vou. semana que vem, no Encontro Nordeste. Ela foi para o Triângulo Mineiro, ela vai para cá. É uma coisa. Eu morro de inveja. Aqui, então, gente, vamos. A gente vai agradecer, tá, Jonas? Muito obrigada, meu querido, mais uma vez. Nós vamos te chamar mais vezes, tá? Você está aqui com a gente. Muito agradecido pela excelente palestra. Foi muito bom. Obrigado. Obrigada, Ela ficou Joana. Você foi lindo, foi lindo. Excelente. Querido nosso. aqui. Vamos então fazer a nossa prece, lembrando do projeto Amor em Ação, gente, que está aqui
entrando frio, né? Tem sempre muito trabalho e pouco dinheiro. Não está fácil manter trabalho assistencial, não está fácil, né? O nosso Lar dos Velhos está passando muito aperto. Então, vamos assim, contribuir na medida que a gente puder. O lar também está passando muito aperto, porque não está fácil, né? O Brasil não está fácil a gente manter vivo, né? E aí a gente conta com cada um de nós mesmos. É aquilo que a gente sempre fala, que não precisamos de muito, só precisamos do amor de todo mundo, né? Então, vamos lá fazer a nossa prece, encerrando, agradecendo a todo mundo, que sejamos aqui. Vamos lá fazer a inscrição, quem não fez ainda. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos grandiosos que nos proporcionou. Obrigado pela presença amiga desses amigos espíritos que não se cansam de nós e que estão conosco sempre, Senhor, apesar de nós mesmos nos amparando, nos fortalecendo. Que nós sejamos assim, carregados, Jesus, fortalecidos para a nossa caminhada. Muito obrigada, Mestre, por nos legar tamanhos ensinamentos e por nos mostrar a luz do caminho. Que essa noite seja de refazimento para o nosso corpo e continuemos no aprendizado na erraticidade. Muito obrigada, que assim seja. Gente, obrigada, boa noite. Jonas, Obrigada. vai lá,